Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Panorama Comex, a todos que nos acompanham aí, já nosso terceiro episódio. Hoje, mais uma vez, aí com um tema bem legal, um tema muito solicitado nos últimos webinars que a gente gravou. Então, para quem não me conhece, sou Josiano Mota, CEO e fundador da Chip2Chip, e em cada episódio a gente traz aqui um convidado diferente, de uma indústria diferente, sejam agentes de cargas, transportadoras, empresas que exportam, importam, E hoje tenho aqui o prazer de receber a Juliana Dutra, da AGL Cargo. Juliana, rapidamente, para quem não te conhece ainda, quem é a Juliana aí na AGL Cargo? Bom dia, pessoal. Então, sou coordenadora do time DBD da AGL, Estou aqui nessa empresa que tem um histórico maravilhoso aí no mercado, já está há 18 anos desenvolvendo, tanto importação quanto exportação em todo o Brasil. Estou sediada no Rio Grande do Sul, na filial de Santa Cruz, à frente desse projeto aqui da AGL. Perfeito, Juliana. Juliana, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo também. A gente sabe que a correria do dia a dia nunca é fácil, a gente conseguir conciliar as agendas. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O Panorama Comex foi criado justamente para compartilhar conhecimento, compartilhar melhores estratégias de mercado. A gente está levando isso de uma forma gratuita para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso webinar. Então, a ideia hoje aqui, tá, Juliana, e para todo mundo que está nos acompanhando, e aí eu vou deixar com a especialista falar mais ainda do que eu aqui, que é sobre essas estratégias vencedoras, para fretes marítimos, FCL e LCL. Como a gente consegue, para cada tipo de empresa, cada tipo de mercadoria, saber o que é melhor para usar, se é o FCL, se é o LCL, que eu sei que gera muitas dúvidas, Juliana, você no dia a dia, acho que recebe os clientes, pedindo para você aí, se embarca LCL, embarca FCL, como é que faz isso, o que é melhor fazer no momento. Então, assim, a ideia é que a gente realmente leve esse conteúdo pessoal e para a gente já começar diretamente aqui, Juliana, com tudo, para nos explicar, para quem nos acompanha, para quem talvez ainda esteja... talvez, eu sei que muita gente está nos acompanhando aqui, sabe muito já, usa FCL para tais cargas, LCL para outras, mas o que você hoje, Juliana, vê como o principal diferencial entre usar o FCL e o LCL? Então, o que a gente sempre tenta, para entender, para auxiliar o cliente a escolher a principal modalidade, O que vai fazer com que ele tenha uma economia, o que ele seja melhor nos casos deles. O FCL e o LCL. O LCL, para viabilizar a operação dele e ser realmente um custo-benefício melhor, é a cubagem da carga, o peso, isso tudo a gente vai levar em consideração na hora de fazer a cotação para que viabilize o embarque. Então, cargas menores, cargas menos expressivas em volume e em peso, elas viabilizam através do LCL, Porque se torna mais atrativo do que tu pegar e direcionar um container que tem um valor agregado maior em questão de custo de frete e também de taxas, por uma carga, digamos, de 1 metro cúbico ou de 900, 1.500 quilos, Então, um container, a cubagem dele é muito maior e o que também vai fazer um custo de frete maior. Quanto que no LCL tu vai usar um produto que possibilita uma maior consolidação de carga e que vai nesse pequeno volume fazer a diferença, Então, é isso que a gente observa. Clientes com maior volumetria, maior peso, a gente direciona para o FCL, que também tem um benefício de, num ponto de liberação de carga mais rápida, de ter esse diferencial que o FCL proporciona em relação ao LCL, mas também no LCL, a redução de custos, neste caso específico, pela carga ser menor. Tem até uma curiosidade assim, Juliana, tem alguma restrição, tipo, até X mil quilos ou até X cubagem vale a pena o LCL? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou vai de mercadoria para mercadoria? O que vocês mais normalmente veem? Assim, eu já vi cargas LCLs muito grandes, Sim. Então, assim, que caso que isso vale a pena nesse sentido?
Depende da rota, tá? A gente já embarcou cargas grandes do LCL, tá? O que normalmente faz? O cliente pede, a gente recebeu cubagens, 12 metros cúbicos para embarcar no LCL. A gente, em paralelo, sempre cota um full, também que a gente chama FCL, né? Para comparativo do cliente. Normalmente, quando as cargas são maiores, de cubagem, de peso, até os co-loaders que a gente utiliza para fazer essa modalidade do LCL, às vezes eles quebram o lote. Eles não vão aceitar embarcar essa cubagem, esse peso todo, em uma vez só. Porque ele praticamente ele utiliza um percentual do container, né, que ele usa para fazer essa consolidação de vários clientes, quase que dedicado. Então, ele pede essa quebra desse volume para mais embarques. Então, a gente, quando vem um volume maior, a gente sempre faz esse estudo. Se realmente vai ser aceito embarcar em um único lote, normalmente a gente faz até esse questionamento prévio ao cliente, considerando essa dimensão, considerando, né, toda essa carga. Tu aceita essa quebra já inicialmente? Porque normalmente essa pergunta ela vem para nós, como agenciadores, de imediato. O cliente aceita quebrar o lote, porque provavelmente é o que vai ser feito, né? Para que quem faz a consolidação tenha a opção de ter mais clientes naquele determinado embarque, né? Então, são coisas que têm que ser avaliadas caso a caso, cada rota, porque pode ocorrer que naquela determinada saída existe pouca demanda. Então, eles aceitam o embarque sem questionar. Em outras rotas, não. Né? Então, precisa ser feita essa análise prévia para que viabilize. Entendi. Então, depende muito da mercadoria, realmente, né? E da rota para entender. Assim, eu sei que no LCL, né? O que muitas pessoas falam para nós é que tem os custos de armazenagem, né, os custos do terminal portuário, né? E que depende da carga, muitas vezes se torna mais caro do que um FCL. Né? Então, assim, hoje no que vocês operam, que, né, as empresas operam no Brasil, tem alguma estratégia para fugir um pouco desses custos portuários? Tem algum... O que as empresas podem se antecipar? Né? Porque normalmente quando se recebe uma proposta de um agente de carga, né, até o próprio agente não sabe exatamente os custos exatos que o terminal vai cobrar. O terminal cobra separadamente, né? Isso. Então, como é que você consegue se precaver para que não depois tenha uma grande surpresa lá na frente no LCL? E, né, você está falando do agente de carga, você sabe que tem vários agentes de cargas, que às vezes nem é culpa deles, né? Às vezes realmente o terminal acaba criando lá situações e vira um caos, vira um valor extraordinário, né? Então, como é que se precaver disso no LCL? O que a gente normalmente orienta aos nossos clientes, né? Quando é uma rota via Santos, porque normalmente faz a DTA, né? Que a gente chama dentro do processo LCL. Tem essa armazenagem que ninguém escapa, que é esse fluxo, então a gente chama ali custo morto, né? Ninguém se livra desse período. Mas quando a carga chega a um destino, por exemplo, tu vai mover uma carga para Santa Catarina, tu vai mover uma carga aqui para o Rio Grande do Sul, né, ou propriamente Santos, tu negociar com os terminais previamente, tu ter uma tabela acordada, não deixar cair na tabela pública que a gente chama, porque é ali que está o grande perigo, porque os custos são altíssimos, mas se tu tem poder, digamos assim, que a gente fala de volume, tu tem um fluxo de processos, por exemplo, no caso da importação, tu é um cliente regular, tu traz 5, 10, 20 processos mês, tu consegue negociar com os terminais. Então, aí está teu diferencial e aí está a tua redução de custos, sabe? Então, a gente sempre orienta a tu tentar. É que eu sempre falo para os clientes, o não a gente já tem. Então, parte na frente e tenta conseguir cada centavo que tu conseguir num dia de armazenagem, numa movimentação de carga, né, ali na parte de manuseio, que também tudo é cobrado, na verdade, tudo da carga é cobrado, é um ganho que tu tem no preço final do teu produto. Mas isso, Juliana, pode ser negociado pelo agente que ele está fechando, no caso que a gente está fechando, ou ele tem que ir lá negociar diretamente com o terminal? Porque assim, cada agente de carga
desovam um LCL, por exemplo, num terminal, né? A mesma coisa lá em Santos, tem a questão dos DTAs, que nem você falou, que você joga, tipo, eu sou empresa tal, eu tenho minhas cargas no terminal XYZ, que é meu parceiro. No LCL, o cliente acaba sendo um pouco refém do agente de carga. Olha, eu vou desovar minha carga em tal local aqui, os custos vão ser de lá. Como é que ele faz para antecipar essa negociação e negociar aquele terminal específico para não cair nessa tabela pública que você comentou? Essa negociação, normalmente, a gente consegue prever, por exemplo, no caso da importação, né, no ato que a gente fecha, a gente já sabe qual é o terminal. Normalmente, até isso é um ponto que não tem como ser o agente de carga, porque é a final. Tá? A gente sempre, a gente já tentou. Tem alguns terminais que flexibilizam ser através do agente de carga e outros tem que ser o cliente, o importador. Então, são casos e casos, né? Então, o que acontece? A gente passa no ato ali da proposta, vai, caso Itajaí, por exemplo, vem na mente, tem a Multilog e tem a Politerminais, exemplo. Vai na cotação qual é o terminal que vai ser destinado à carga. Então, o cliente, no ato da cotação, já sabe qual é a destinação. Então, na verdade, até nem somos nós que escolhemos, te digo isso, sendo bem sincera, né? Não é a gente que determina. Não é, muitas vezes já perguntaram, mas vocês que direcionam? Não. É pela linha que tu está utilizando. A Ásia, eles determinam esse terminal, o armador que a gente escolheu, na melhor proposta, né? Enfim, ali o colodo que a gente está utilizando para fazer essa proposta ao cliente. Então, eles têm esse acordo final. Então, a gente já procura informar tudo, munir o cliente para que possa fazer essa negociação prévia, sabe? Então, alguns, que eu falei, a gente consegue intervir, outros não. Então, eu parto do princípio para os clientes que a gente atua sempre diz assim, negocia previamente. Se eu consigo te negociar e te dar um valor melhor, pode ter certeza que isso eu já vou te avisar antes. Mas caso contrário, tu já está munido, né, de algo melhor. Legal, muito bom. Então, assim, a estratégia principal no LCL, né, é essa antecipar e já negociar antes do terminal. Porque, assim, conhecimento, né, de outras empresas falando, e aí muitas vezes coloca o culpa no agente de carga, né? Não, porque o agente de carga me cobrou um frete baixo e o terminal é um negócio absurdo, não sei o quê. Quando, na verdade, ele não se precaveu e foi atrás e negociou com o terminal antes, né? E realmente o terminal precisa saber antes do que ele vai ter lá de carga, então ele precisa também, ele faz um preço diferenciado para quem já negocia com ele, para que ele, essa carga sempre, todo mês eu vou ter algo similar aqui, vou deixar esse espaço para esse cliente, o cliente vai ser recorrente, vale a pena. Agora o cara chega uma vez ou outra, realmente vai entrar numa tabela pública que o custo é exorbitante, né? Exatamente, é essa análise que os terminais eles acabam fazendo, né? Tanto no LCL quanto no FCL. Eles dão, para quem tem uma movimentação maior no FCL, inclusive, eles também negociam tabela, tanto na importação quanto na exportação. Tu consegue uma negociação de melhor no FCL, no caso, nos períodos, né, que a carga fica dentro do porto, movimentação. Isso tudo se aplica, na verdade, para as duas modalidades. Tu tendo volume de movimentação, tu consegue negociar, por exemplo, no FCL, tu negocia com os portos, né, Rio Grande, Porto Nave, Itapoá, Santos. Aí Santos tu tem que negociar com os terminais, né? Porque aí cada armador, na verdade, ele opera num terminal diferente. Mas tu tendo essa dinâmica, tu consegue melhorar teus custos nesse sentido, sim. Que legal, que legal. Hoje, agora vai deixar bem aberto para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque teve uma pergunta na última conversa que a gente teve aqui, no último webinar que a gente teve aqui, Juliana, que as pessoas estavam falando assim, eu estou deixando, colocou uma frase aqui do lado nas perguntas, né? Eu estou deixando o meu agente de carga rico com o meu LCL. Não. Então, assim, o terminal talvez a gente não. Eu estou deixando o agente de carga rico com o meu LCL. Isso é real ou não? Isso é um mito de mercado? Porque, assim, como as empresas vê lá, aquelas taxas, né? Acho que o agente de carga, o terminal está ganhando dinheiro pra caramba. Mas, assim, ganha mais com o FCL? Como é que é essa história? Porque isso surgiu 2 vezes a mesma pessoa, ela mandou 2 vezes a mesma coisa. Aí falou assim, não, a próxima conversa é sobre LCL, a gente vai perguntar para o nosso convidado, a nossa convidada aqui. Não, né? É mito de mercado, tá, gente? Não é verdade isso, não.
É bom deixar claro isso, né? Vamos deixar claro, não tem. Olha, se alguém fez isso, eu gostaria também de conhecer, mas não, até o momento não conheci ninguém. Eu sempre falo, né? Assim, hoje o mercado, Juliana, ele é tão próximo um do outro, né? Tem tanta gente de carga, tem tantas empresas que oferecem serviço. Quanto mais a gente de cargas, mais competitivos são os custos também, né? Então, essa coisa, eu fiz essa pergunta para ti justamente porque se fala muito nisso, né? O LCL dá muito mais dinheiro que o FCL, vou focar no LCL, mas quando na verdade, se você for comparar com o B, também a complexidade de um com o outro, você acaba ganhando muito próximo, né? O mercado não dá margem para você cobrar valores exorbitantes, né? A não ser aquelas letrinhas minúsculas que poucos agentes ainda fazem, que eu acho os clientes que estão aqui nos ouvindo sabem que às vezes tem que ficar de olho, né? Pô, o cara coloca uma coisinha minúscula lá, de uma taxa, não sei do que, mas isso hoje não é tão recorrente no mercado, são poucas empresas que costumam fazer isso, né? Então, realmente, eu acho que não existe muito espaço para ver esse tipo de situação, onde consegue cobrar valores exorbitantes mais do que um FCL. Eu acho que as margens são muito similares, né? Claro que no LCL tem mais quantidade, né? Em um container você traz 10, 15 clientes às vezes, então, por quantidade, você acaba talvez conseguindo um número maior ali de profit, mas a minha complexidade é ter que vender 10 a 15 processos, quando o FCL é um só, então... Isso. Existe isso internamente, né? O próprio agente de carga, eu acho que deixa isso bem claro para os clientes, né? E hoje é que nem tu colocaste, né? Não existe mais essa margem, talvez, eu acho que é muito essa visão de antigamente, né? Dos agentes, quando era o mercado mais enxuto, né? Hoje a gente tem uma competitividade muito grande de mercado, que, né, tu não tem como tu rentabilizar de uma forma gigantesca, né? Tu tem que estar numa linear, e o que vai ser teu diferencial? O teu serviço, o que tu agrega, a forma, né? Porque é no detalhe, não vai ser no que ali, nos valores que tu reporta ao cliente, né? Então, porque teu concorrente vai mais agressivo se tu pesar a tua mão, digamos assim. Então, eu acho que isso é mais, assim, uma lenda urbana do tempo que o agenciamento era mais limitado do que da realidade atual. Exatamente, é o que a gente sempre fala para os clientes, né? Não existe... mas eu tenho um agente que me coloca $1.000 abaixo do segundo colocado. Olha, alguma coisa de errado tá, porque o mercado está muito próximo. Claro que existem agentes, né, Juliana, você tem especialidades específicas, né, cargas que vocês são muito fortes, cargas que toda agente de carga tem suas fraquezas, mas onde você é muito forte, por quê? Porque você tem um NAC com armador, porque você tem uma companhia aérea que é a tua parceira há muitos anos, que você tem um produto, que você tem um cliente com aquela quantidade de produtos toda semana, que você consegue encaixar outros clientes para fazer um preço menor. Então existe, né? Cada agente de carga é forte em algo, e essa força vem justamente de conseguir um produto, mas não é algo assim, né, milhares de dólares abaixo do que o outro. Vai ter uma varinha mágica, ela vai apertar aqui e vai sair com um valor do outro lado muito abaixo, né? E é o que a gente vai trazer agora aqui, tá, Juliana? Todo o nosso webinar a gente traz um pouco do Market Sense, da Ship to Ship, né? Que é justamente as pessoas querem saber como é que vai estar o mercado, né? Eu sei que muita gente de carga, inclusive a Juliana, né, Juliana? Faz parte aqui das empresas que utilizam esse produto. Mas o principal aqui que as empresas querem saber, né? Como é que vai estar o frete nesse mês, no mês que vem. Então, como a gente está no começo aqui de outubro, vamos mostrar para o pessoal aqui, e vamos comentando aqui também, né? Essa questão dos fretes, o que você também está vendo aí tendência no mercado. Eu sei que tem umas novidades aí não tão boas para quem está importando, falta de container, até alguns esportes com falta de espaço. A Juliana tem cabelo branco, né, Juliana? Já E é só início de outubro. E é só início de outubro, então eu sei como é que está o mercado, está bem complexo, né? Mas vamos lá, vou pegar aqui as rotas principais, né? Algumas das principais rotas aí de importação, vou pegar algumas da exportação também. Para quem está trazendo cargas, né? China, Brasil, a gente já está vendo o movimento aí do mês 10 ser muito próximo ao mês 9, né? A gente não veio aí grandes discrepâncias, tá? Então, fretes mínimos aí na casa de $1.840, médias 1.930 e máximos 2017.
Para novembro, até o momento, né, a gente já vê uma queda acentuada, uma queda aí de mais de 20%. Então, a gente vê o mês 11, a gente está vendo na média de 1.400 a 1.500 dólares na máxima. Claro que isso, durante o mês de outubro, pode se regular para cima um pouco ou pode se regular para baixo, né? Vai depender de como o mercado vai reagir nas próximas semanas aí, né? Questão de espaço, de embarque, se o armador vai tirar algum navio de operação, se vai ter um Black Sea, aí a gente vai acompanhando. Mas, a princípio, a tendência é que em novembro o frete deu uma reduzida legal, China-Brasil, né? Considerando as principais portos de destino aqui do Brasil, Itapoá, Navegantes e Santos, Paranaguá também. Então, se a gente pega aqui portos muito comuns, né? Yantian, Salvador, Xantou para Santos. Então, a gente vê que as médias aqui, alguns portos, como eu falei, estão mais vazios, então a gente consegue trazer as médias mais para baixo. E alguns portos que já estão aí, né, faltando espaço, faltando container, já começou a crescer, né? O valor já começou a aumentar aí, então a tendência é que eles puxem essa média para cima nas próximas semanas, né? Então, os portos aí estão já começando a ter um acréscimo de valores, né? Se a gente pegar aí Estados Unidos para o Brasil, a gente já traz as médias também aqui do mês 10. Vamos pegar um container de 40 aqui, que é o mais comum nessa rota. Ó, a gente já pega container de 40, mês 10, bem próximo dos últimos meses. Então, a gente traz valores aí muito similares. A máxima que deu uma reduzida aqui no mês 10. Então, aí, né, a gente está acompanhando. Juliana, não sei para você, Juliana, como é que está isso, mas você está diretamente falando com os clientes, né? É muito cliente falando aí que, poxa, o mercado tá devagar, não está consumindo muito, então isso também está parando um pouco a logística. Eu acho que também você está acompanhando mais isso constantemente com os seus clientes também, né, Juliana? Sim, o mercado está, digamos assim, o mercado brasileiro tem sofrido pelos feedbacks que o pessoal tem nos dado, né? Um pouco mais em relação por causa do preço, né? Querendo ou não, nossa logística ela é mais alta do que os demais, então impacta no valor de venda. Então, estrategicamente falando, a gente sofre, né? E Estados Unidos realmente tem colapsado um pouquinho mais do que as demais rotas, tanto na exportação quanto na Índia. A gente vê até algumas. A gente até vê algumas rotas aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, Juliana, Houston, né? Se eu pego o Houston Navegantes, o valor está em 2.500 na média, nos últimos 6 meses, né? Se eu pegar aqui Houston Santos, não chega a $1.000, né? Então, para você ver essa discrepância, né, de portos, como é que está esse processo, né? Realmente tá num nível muito doido, né? Posso dizer assim, né? Não existe uma lógica, eu sempre falo. Não. Qual a diferença de você trazer por Santos ou por Navegantes, né? Normalmente, quando você passa lá uma tabela, os valores são muito próximos, mas em algumas rotas você vê uma discrepância. Das vezes, claro, só passa um serviço nessa rota, às vezes tem N questões, mas também isso é legal para o importador ver que, às vezes, vou trazer aqui, né, vou trazer por Navegantes, pagar muito mais caro, posso trazer por Santos, o que eu faço para melhorar meu preço nesse mês, né? Então, aqui já está uma dica de ouro aí para quem está trazendo cargas dessa rota. E aí, vamos olhar aqui também as exportações, né? Mesma coisa, Estados Unidos. Como é que está aqui os valores? Exportação, historicamente, sempre é um pouquinho mais alto que a IMPO, né? Então, aqui nós estamos vendo também muito próximo da média, mês 9, mês 10. Não está mudando muito, né? Baixou um pouquinho o valor, e eu acredito que seja realmente pelo consumo, né? O consumo americano também está reduzindo. Outros países ainda não está, pós-pandemia, aquela coisa toda, né? Mesma coisa, a gente tem aqui as médias e os valores. E sempre fala, né? Isso aqui é ouro nas mãos de quem sabe usar, né? Porque imagina que você determina, né, Juliana, o porto que você vai indicar para o teu cliente. Às vezes o cliente fala assim, eu quero trazer por Itapoá. Mas Navegantes, que é próximo, está com a metade do valor. Então, você também, o agente de carga, a gente já vê, né, falando, olha, vamos por Navegantes, que está valendo a pena ir por lá. Então, isso já traz também uma indicação para o cliente também, quem sabe, mudar algumas perspectivas aí, né?
Com certeza, esse é um diferencial que tu usa a favor do cliente, né? Porque tu analisando ali onde está mais competitivo, e às vezes por 200 quilômetros, que nem no caso de Navegantes e Itapoá, vale a pena tu investir na diferença do frete, né? Exatamente, não só isso, já tem uma coisa importante, né? Às vezes você pega aqui, por exemplo, um container 40 dry e um HC, claro, tem empresas que, né, buscam aí um container específico, né? Uhum. Mas algumas, às vezes, falam assim, não, Luciano, para mim tanto faz, se for o 40 dry ou se for o 40 HC, não faz sentido, não faz diferença, ó. E você vê que nesse caso específico, Brasil e China, os dois tipos de containers estão muito próximos, então realmente, né, você pode, o que for necessário para a tua operação, tu vai usar. Mas, por exemplo, a gente viu alguns casos no mês passado que os containers de 20 estavam muito discrepantes um do outro para algumas rotas, ou seja, faltou container em alguma rota, eles aumentaram o preço para estimular a vinda do outro, né? Até o NOR teve subida de valores, estava fazendo o NOR, então assim, acho que o principal aqui são as estratégias nos próximos meses de quem está importando ou exportando, né? Analisar com todo esse cuidado e buscar agente de cargas, como aqui está a própria Juliana, né? Que vai dar esse feedback, essa informação, olha, tá valendo a pena trazer por aqui um tal tipo de container. Acho que isso hoje, quando a gente fala, Juliana, os agentes de cargas dizem, meu serviço é diferencial. Acho que vocês usam isso aqui muito para mostrar esse diferencial para os clientes de vocês também, né? Com certeza. Hoje a gente trabalha, a gente tem um relacionamento muito próximo com os clientes, né? Então, e procuramos justamente isso, né? De apresentar para eles soluções que tragam opções dentro do que eles nos pedem, né? Então, a gente está sempre monitorando onde é melhor a saída, né? A chegada, enfim, para o negócio dele. Não é só assim, tu me pediu, por exemplo, Rio Grande, Busan, Rio Grande, Xangai. Tá, mas espera aí, eu vou olhar aqui, ó. Achei Itapoá, caso Navegantes, vai te dar uma diferença de $500, mas por que eu não vou te apresentar, sabe? Então, essa visão que a gente busca para os nossos clientes de entregar, de trabalhar em sinergia com eles, dentro do negócio, entender o negócio deles, para que a gente possa apresentar algo diferenciado, sabe? Então, é assim que a gente trabalha. Então, isso faz com que a gente forme uma parceria com eles ser igual. Porque a gente está sempre buscando, às vezes sem eles nos pedir, mas eu sei que ele tem isso aqui regular, ele precisa, não, achei essa solução para a rota dele sem ele me pedir. Tá aqui, ó, tem um frete absurdo para te embarcar para o teu destino regular, te entrego sem tu me pedir. Né? Então, eu acho que hoje o diferencial do agente de carga é tu trabalhar à frente e trazer, né, essas dinâmicas para o teu cliente sem necessariamente ele estar te acionando, sabe? E essas ferramentas nos proporcionam isso. Porque aí tu visualiza essas opções, essas oportunidades de mercado e tu consegue apresentar de forma, né, rápida e ali, né, no detalhe, que pode realmente, assim, ó, porque em muitas mercadorias que a gente atua, que o valor do frete impacta no quilo, por exemplo, do produto, é aí que tu ganha uma venda, teu cliente ganha uma venda, né? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? Hoje, por exemplo, os clientes, até antes de criar o indexador, né? Os clientes nos perguntavam, como chip to chip aqui, mas Gilson, o que vale a pena trazer? E eu vi assim, nossa, mas os próprios agentes não indicam isso para o cliente, né? Não dão essa opção. Mas também porque a gente não sabia. Ele fala assim, olha, eu tenho uma tabela aqui, mas está muito próximo. Ou, sei lá, tem uma tabela... Eu recebo muito nas tabelas dos chineses lá, dos agentes de carga chineses, Sim. né? Aí eles mandam lá, Xangai, Itapoá, Navegantes, Santos, Rio Grande, não sei o quê. Um tabelão, valor tal, um valor cheio. Mas, na verdade, no dia a dia, né, no contexto, existem diferenças porto a porto, né? Não é um valor só, né? Então, aí você consegue ver no dia a dia, opa, calma aí. Até esse tempo eu estava conversando aqui com um cliente que estava, né, pediu para mostrar como funcionava a plataforma e tudo mais. E aí ele estava olhando uma rota da Itália para o Brasil e a gente pegou duas Navegantes e Itapoá, que são muito próximos um do outro, né? Dá uma diferença de 1.500 euros, 1.500 dólares. Ele falou assim, não, mas isso não existe, cara, não tem como. Eu falei, olha...
São dados reais, né? Não estou criando isso aqui da minha cabeça. E aí ele foi ver, para ter uma ideia, ele estava fazendo por um porto determinado, pagando $1.500 a mais por container. Ele tinha uma média de 50 containers por mês. Nossa. Com essa informação, ele negociou com o outro porto agora que traz as cargas dele pela carga dele, e ele reduz $1.500 por container. Aí ele fala assim, cara, isso não é possível, isso aqui não tem, mas existe, e justamente você saber isso, a gente de carga, né, te ajudar a entender isso, é que faz com que essas empresas acabem mudando uma pequena fração da operação, que vai, no final das contas, lá, trazer um saving para ela, às vezes milionário, né, por conta dessa mudança, né? Então, isso é muito legal, ver os agentes de cargas como vocês aí, utilizando ferramentas como essa, para nortear o cliente, né, e falar, olha, traz por tal porto, eu vou ganhar, vou perder, né, não vou ganhar tanto em cima, mas eu estou ganhando um cliente, que é o principal, estou atendendo ele da maneira que ele quer ser atendido, que é realmente com inteligência de mercado, com essa estratégia, né? Então, isso é muito legal, assim, ver as empresas como vocês buscando essas tecnologias, e isso nos deixa muito feliz, porque a gente está vendo cada vez mais as empresas sendo mais estratégicas nas ações do que apenas agindo no que sempre foi feito, porque eu faço isso há 20 anos e sempre deu certo, né? Aquela coisa toda. Agora estão mudando, né? Esse contexto geral, né? Que é o certo, né? Porque eu acho assim, no momento que tu entende o teu cliente, é que eu digo assim, não é tu pegar o telefone e ligar para ele assim, vou te mandar um frete. Tá, mas ele faz o quê? Ele precisa do quê? Né? O que tu pode oferecer para ele e ser diferente? Não é somente tu vender, mas sim tu agregar, tu trazer algo que vai fazer diferença na dinâmica do dia a dia dele. Né? Então, eu acho isso muito legal, assim, porque é uma coisa minha a vida toda, é uma essência da AGL como um todo, sabe? Então, que a gente faz isso no nosso dia a dia de forma natural. E é isso que o cliente procura, sabe? De que tu faça isso por ele. Então, se tu chega e entrega isso... Né? Soluções logísticas, né? Ele está te contratando para isso. E ele não quer só um frete, digamos, ali no e-mail dele, beleza? Partimos do princípio cru, que seria isso. Mas no momento que tu traz mais opções, que tu entende a dinâmica dele na essência, é o que mais tu vai vir agregar, entende? Porque normalmente são setores que fazem muito mais coisas dentro de uma empresa, né? Não são 100% Comex que trabalham, né, voltados só para esse setor. Então, tu trazer esse dinamismo, essas soluções de redução, de possibilidades, que nem tu colocaste de 1.500 de redução, quem não quer? Né? Então, tem que trabalhar nesse sentido, né? Então, a gente trabalha muito nessa linha, de estar sempre procurando, estar sempre buscando, sempre trazendo ferramentas para que isso ocorra, né? Então, até dentro da empresa, a gente tem setor de qualidade que busca o tempo todo buscar que a gente se aperfeiçoe nessa linha, né? E se surgir algo novo, a gente vai atrás para que aperfeiçoamento constante dessa linha, que é o que a gente sempre quer oferecer, né? Estar à frente dos concorrentes sempre, né? Eu sempre falo. A pessoa achar que vai fazer pro resto da vida a mesma coisa, gente, muda muito rápido o mercado hoje, né? Do dia para a noite. Exatamente. Até a gente está falando do LCL aqui, né, que é o nosso tema de hoje. Muitas vezes eu já vi, né, a gente de carga falando assim, tipo, eu não sei, o meu concorrente fecha muito mais LCL que eu, mas a gente utiliza o mesmo container às vezes, né, o mesmo consolidador, não sei o quê, mas por que ele está fechando mais que você? Aí se ele não busca a essência de falar com o cliente, fazer uma pesquisa de NPS sobre o atendimento dele, o atendimento do concorrente, entender por que o concorrente está fechando mais do que ele. Então, às vezes, é uma coisa tão automática, só está fechando mais porque o comercial é amigo dele, porque o comercial é conhecido, porque, né, tem isso muito, né? Porque o cara... Tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa lá tá errado. Mas, na verdade, não. Na verdade, o cara realmente atende melhor, usa tecnologia para auxiliar o cliente, que são coisas que não são perceptíveis assim a olho nu, né?
Então, às vezes, até essa conversa, como você falou, entender o que o cliente quer, qual é o sentimento dele, tipo, olha, meu serviço tá bom, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Ah, teu concorrente faz tal coisa diferente, puta, que me ajuda em tal parte do meu processo. Ah, legal. Buscar saber se a empresa consegue fazer o mesmo, né? Sair do comodismo, sair do achismo, sair da normalidade, né, que existe, que tudo é igual. Então, assim, isso é muito legal de ver, Juliana, que inclusive no LCL, né, e o FCL, eu cansei de ver já a gente de carga ofertando o FCL para o cliente, porque a margem dele, naquele caso, era maior. Eu cansei de ver isso. Ah, é uma carga de 4 metros cúbicos, 5 mil quilos. Não, já vale a pena trazer o FCL. E quando, na verdade, você olhar linha por linha, você vê que não valia. Então, assim, mas o cliente, né, acreditando naquele bom serviço, o cara que ele conhece há muito tempo, foi atrás, e aí ele viu que o frete era muito mais caro, o processo era muito mais caro. Então, assim, essas coisas, né, eu acho que é muito bem interessante, né, os agentes deixarem claro, sei que tem muita gente assistindo a gente aqui hoje, tenta levar o diferencial para o teu cliente, né? Sair daquela coisa de o meu serviço é diferente, mas diferente quanto? No quê? Como? Né? Então, isso acho que é uma essência de vocês. A gente ouve os clientes falarem da GL aqui, né? Da excelência do trabalho de vocês e tantos outros agentes de cargas hoje que a gente fala são super competitivos no mercado, são agentes de cargas super idôneos, né? Conseguem trazer realmente para o cliente o que é melhor, o que é mais em conta, olhando aquele cliente a longo prazo e não ganhar uma única vez. Então, assim, é legal isso e eu acho que tá aí a dica principal, né, para quem nos assiste aí, de como angariar mais clientes, de como levar isso para um processo saudável de mercado. Com certeza, né? Eu acho que esse é o princípio. Então, no momento algum, tu pode usar a confiança que o cliente tem em ti a teu favor nesse ponto, assim, que nem tu colocaste de, só porque eu tenho mais profit nessa linha, eu vou induzir para isso. Tu tem que sempre ter a questão idônea de que tu vai direcionar porque é melhor, né? Então, assim, busca sempre a questão de ser honesto e sincero, né? Eu acho que isso é um dos princípios que eu tenho inerente em mim. Eu passo isso para a equipe que está aqui comigo aqui na filial, que assim, a gente é sempre o mais claro possível, o mais sincero. É possível, não é possível, não vamos dizer que milagre acontece, porque é que eu digo assim, as pessoas confiam em ti. Tu é o especialista, né, nesse segmento. E se tu perder essa credibilidade, depois tu perdeu tudo, sabe? Eu acho, sou muito ainda assim nessa questão. A palavra é muito importante, né? No momento que tu dá a tua palavra, no momento que tu te responsabiliza por algo, isso deve ser mantido. Então, por mais que seja o serviço, alguma coisa, isso tem que ser inerente do que tu está ofertando para o cliente. E é muito importante essa segurança que se passa no que tu está reportando. Então, é isso que eles querem sentir. O momento, né, todo. Então, a gente transmite isso, a gente reporta e vai manter para o cliente. Em qualquer modalidade, né? Seja o FCL, o LCL, o aéreo, o rodoviário, em qualquer segmento que a gente atue. Porque é uma parceria a longo prazo. Tu fez isso uma vez, ninguém mais confia. E se vão perguntar, que nem tu falaste, as pessoas comentam pela postura que a gente atua. Se tu fizer uma vez com uma pessoa, isso vai para outra, isso passa. Então, assim, já foi esse tempo de que as pessoas vão se construindo, colocando coisas que não tem nas linhas miúdas e querendo passar para o cliente em cima de um ganho que não existe. Então, eu acho que o mercado tem que atuar nessa linha de sinceridade, de honestidade. Tem espaço para todo mundo, estou trabalhando legal, né, apresentando dentro da qualidade, da honestidade. Tem espaço para todo mundo, sabe? Então, isso está ficando ultrapassado do meu ponto de vista. Né? Então, os clientes precisam disso, né?
é tão mais fácil você vender algo novo, né? Vender algo, olha, tem uma tecnologia que eu uso aqui que te diz em qual porto é melhor. Você mudar a tua estratégia para fidelizar aquele cliente do que você querer colocar nas letrinhas miúdas lá uma taxinha a mais, um negócio a mais. E foi isso, né, que as pessoas, quando a gente falou do tema aqui do FCL e do LCL, as pessoas falavam que tinham medo, às vezes, de fazer o LCL, porque no final, o terminal ia colocar um monte de coisa a mais e que sairia mais caro que o FCL. Eu falo, gente, não é bem assim. Tem medo. As pessoas falam assim, não, o FCL é só meu processo. E até uma dúvida aí, Juliana, que também surgiu nessas... o pessoal vai colocando aqui, a gente vai... puxando, né? Uhum. Na questão da segurança da carga, né? Então, assim, por exemplo, num LCL veio um container lá com 10 clientes diferentes. Vamos supor que algum desses clientes trouxe uma carga, sei lá, com algum risco. Pode ser produto químico, pode ser drogas, pode ser qualquer outra coisa. Se acontece da Receita, né, lá, Polícia Federal, travar o container, todos esses clientes ficam com a carga retida ou só esse cliente que tem um problema? Como é que funciona essa parte, especificamente no LCL, que é uma dúvida que surgiu aqui do pessoal? Normalmente é retido a carga que é selecionada, tá? Porque o que acontece? Quando o container chega, ele é desovado e direcionado aos clientes, né, que são seus donos, digamos assim. A não ser que seja algo, né, muito extremista, uma droga, algo, né, muito fora. Mas, normalmente, nos consolidados, só fica retida a carga que eles selecionam para uma vistoria, para um canal, algo assim. Não é retido o container inteiro. Tá? Então, há essa separação. A não ser que, realmente, seja algo fora da curva, digamos assim. Mas não vai ser prejudicado todas, né, as empresas que estão dentro daquele consolidado. Então, não precisa ter esse receio, né, de que, vou fazer um consolidado, se alguém trancar, vai trancar todo mundo. Não. Até porque ele, digamos assim, chegou no porto, no destino, ele é imediatamente desovado e cada carga já pode seguir a sua desconsolidação normal. Então, tem mais um mito que o pessoal falava que, não, se pegar uma carga tiver problema, todas as outras vão ter também, vai ter que fazer um processo com todas as outras. Então, na verdade, chegou no porto, cada carga é de cada um, desovou do container, fica lá no terminal separadinho, cada um vai levar embora a sua carga, não vai dar problema se o outro tiver alguma outra questão ali que está errado. Então... a não ser que realmente seja, que a gente falou, passa o container no scanner, tem, que nem a gente já teve apreensões de armas dentro de um container, a apreensão de outras, né, drogas, coisa, aí retém um container inteiro, aí todos que estão dentro daquela unidade vão ter que esperar o procedimento normal. Mas se não, porque pode acontecer, tem algum importador que está no radar da Receita e a carga dele é movida. É a carga dele, não são todos, né? Então, não são todos que estão vinculados. E outra também questão que apareceu aqui, se nos casos LCL, todas as cargas, o agente de carga, por exemplo, ele faz o seguro do container inteiro, ou se cada empresa ali dentro desse container LCL, cada um precisa fazer o seguro da sua carga. Como é que funciona essa parte? Cada importador ou exportador tem que contratar o seu seguro. As cargas são asseguradas individualmente. Tu não é obrigado a contratar. Fica a teu critério. Então, o agente de carga, ele não tem a responsabilidade de assegurar a carga caso o cliente não contrate. Isso é até uma dúvida bem legal, né? Então, tanto no FCL quanto no LCL. O seguro só é efetuado mediante contratação. Aconteceu um acidente, pegou fogo no navio. Se tu não contratou, não tem cobertura. Entendi. Mesmo que os outros do container tenham a cobertura para eles, para aquela carga específica, naquele valor, o container... entendi. Caiu no mar o container, não tem seguro. Então, sempre, a gente orienta a fazer, nem todos os clientes querem, o valor agregado é pequeno, não vai influenciar, né? Mas, às vezes, é bom simular o seguro, às vezes as pessoas se assustam, né, baseados nos outros tipos de seguros que a gente possui, né, aqui no Brasil, por exemplo. Mas se tu simular o seguro internacional, ele é baixíssimo, né, em relação ao valor da carga e tudo. Vale a pena. Eu já tive uma experiência com um cliente,
que deu avaria grossa no navio, e talvez não é um termo muito comum, né, para quem está assistindo, mas a avaria grossa, quando dá navio, quem tem carga do navio tem que assumir os custos do navio. E o cliente não tinha feito seguro, deu um custo muito alto. Perdeu praticamente. Ele perdeu a carga dele e teve que pagar os danos do navio. Os danos do navio, Caramba. E até outra questão também que apareceu aqui, a gente tá quase finalizando, tá, Juliana? Só para a gente tirar, porque aparecem as dúvidas do pessoal aqui. Alguns mandaram antes, né, da nossa conversa, aqui já sobre o tema, a gente manda o tema, pessoal. O pessoal já pede, pergunta isso para quem vocês convidaram e tal. Na questão da burocracia, se é mais burocrático trazer a carga LCL, essa parte do Brasil aqui, de receita, ou se é mais burocrático na parte FCL, se tem alguma diferença nesses dois termos, ou realmente não influencia em nada? Não, em termos de burocracia, não influencia. O que influencia é a mesma, porque aí é questão de Incoterm, negociação da carga em si. Diferencia em questão de tempo de estufagem, tempo de trânsito, e como o LCL ele demanda mais tempo entre tu entregar a carga para o co-loader, para fazer a estufagem, né, fazer a consolidação do container e ele sair. Nesse ponto, o LCL ele onera em mais tempo do que o FCL, porque o FCL tu vai ali, tu retira o container, tu estufa na tua fábrica, né, e entrega no porto, a carga tá saindo. Essa é a diferença mais gritante entre os dois, né, lógico, em questão de custos depois, mas é o que mais pesa entre os dois, mas em questão documental, não interfere tanto burocraticamente falando, assim. Legal. Eu acho que essas dúvidas, para quem nos solicitou aí, estão sanadas. Então, assim, Juliana, estamos chegando ao fim aqui do nosso webinar. Nossa, passou rápido, quase 50 minutos aqui de webinar. Então, assim, muito legal mesmo. Acho que para quem tinha as dúvidas, para quem tinha esses mitos de mercado, né, de como o mercado funciona no LCL, no FCL, que vale a pena, mais burocrático, é mais caro, o agente de carga está ficando rico no meu LCL, essas coisas todas, né? Eu acho que a gente conseguiu sanar bastante essas dúvidas aqui do pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela tua presença, né? Eu acho que esse espaço aqui é justamente para a gente compartilhar conhecimento, o que há de melhor no mercado, a gente gosta de trazer aqui realmente, porque a gente sabe que a gente está começando agora no Comex, mas a gente está há 10, 15 anos, né? Esse caso que eu te falei da Itália ali, dos $1.500, é uma pessoa de anos de mercado, mas que, tu vê, nenhum agente de carga tinha falado para ele, olha, por Navegantes, por Tapoara, é melhor tal container é melhor por aqui, tal rota é melhor por aqui. Então, assim, você consegue ver que não importa a idade de Comex, sempre vai aprender alguma coisa nova, sempre vai ter uma ideia nova, algo que está surgindo para ajudar essas pessoas aí que estão cada vez mais evoluindo. Quem nos acompanha aqui já viu aí diversas dicas legais. Então, Juliana, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, principalmente o LinkedIn, né, que é a rede social aí corporativa, como é que te acha lá? Onde é que a GL, né, no teu caso especificamente, está localizada? Deixa teus contatos aí, pessoal, que eu sei que vão querer buscar você para conhecer cada vez mais aí também do mercado. Então, né, precisando da gente, a gente fica locado aqui, né, eu e a minha equipe estamos locados na unidade da GL em Santa Cruz do Sul, na Federal de Santa Cruz, né, então estamos à disposição para qualquer demanda, ajudando tanto na importação quanto na exportação. Podem me procurar no LinkedIn, né, para qualquer contato. Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente auxilia os clientes de qualquer forma aí, porque estamos realmente focados em cada vez mais ampliar esses negócios do Comex. Perfeito, Juliana. Muito obrigado mais uma vez, né, Juliana, pelo teu tempo aí também. A todos que nos acompanham aqui, vamos chegando ao fim do nosso webinar. Em breve voltaremos aí com mais um grande capítulo aí dos nossos webinars. A gente faz uma vez por mês agora, então a gente em breve vai lançar um webinar exclusivo para a gente indicar, então fica atento às redes sociais aí, é um masterclass justamente aí de mercado para a gente de cargas, e também para quem é importador exportador também pode acompanhar, vai ser muito legal, então a gente vai aí começar a ter são coisas diferentes, mas a gente vai começar a ter 2 webinars por mês aí, para levar isso aqui, levar conhecimento para vocês que nos acompanham cada vez mais.
e que a gente possa evoluir aí com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos que nos acompanham, até a próxima e nos vemos em breve.